Olá pessoal, aqui é Débora Mexica lá do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 17 ao dia 23 de novembro de 2021. Qual o Conselho dos Arcanos para a gente para essa semana? Bom, o arcano principal que saiu aí para a gente foi a Justiça. E quando a Justiça sai, simboliza que a gente tem uma semana em que os assuntos referentes a esse tema, Justiça, vão ter um foco maior, ou seja, é aquela semana em que talvez a gente tenha que ficar mais atento àquilo que vai retornar para a gente ou aquilo que talvez retorne para outras pessoas. É aquela semana em que talvez a gente veja muitas respostas ou muitos acontecimentos vindo como respostas para algo do passado. É claro que a justiça, ela está sempre ligada a alguma coisa que aconteceu em algum tempo e em algum lugar do espaço, né? Então, assim, não tem como ter justiça de algo que ainda não aconteceu. Então, sempre está relacionado a algo do passado, alguma coisa do seu passado. Então, é importante você ficar atento ao que está retornando essa semana para você. Quais são os temas, quais são as pessoas, quais são os assuntos que estão vindo aí à tona, que de repente são assuntos que você tem que rever, que você tem que estudar, que você tem que revisar, que você tem que pelo menos ficar atento. Tudo bem, se isso está chegando para mim, por que está chegando? O que foi que eu fiz para ter essa resposta, né? Existe uma lei universal que fala um pouquinho disso, né? Se eu estou recebendo isso é porque, né, em algum lugar eu criei isso no passado, né? Então, por que que isso está vindo para mim agora como resposta? Por que que essa pessoa está vindo? Por que que esse acontecimento? Por que que esse emprego? Por que que essa situação na minha família? Ou seja, é importante vocês verem aí em todas as áreas da vida de vocês qual é o assunto que de repente ele é delicado, é um assunto que pode ser um pouco desafiador, inclusive, né? Porque a gente tem arcanos aqui menores que não estão muito fáceis, então esses assuntos podem ser assuntos desafiadores que podem vir aí e que de repente chegou a hora de colocar as cartas na mesa e, né, conversar sobre o assunto, né, e esclarecer as coisas ou pelo menos entender, olha, isso está retornando e chegou a hora de trabalhar com isso, de resolver, né, de encarar essa situação novamente. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, é uma situação que pode vir aí à tona essa semana. E nós temos arcanos menores aí para a gente trabalhar, tem a energia para a gente evitar e a energia para a gente ativar. Na energia que saiu aí para a gente ativar, para vocês terem uma ideia, os dois saíram aí com a energia de espadas, né? Então, assim, espadas não é um naipe, né? Uma linha muito fácil de trabalhar, geralmente traz muitos desafios. E, de certa forma, a justiça também tem um pouco essa pegada do naipe de espadas. Mas a energia que saiu aí para a gente evitar foi o 8 de espadas. O que é o 8 de espadas? O 8 de espadas é quando a gente se sente vítima de uma situação que na verdade não é, nesse sentido junto com a justiça, né? De repente você acha que você está sendo aprisionado ou aprisionada, que você está sendo injustiçado por uma situação que pode ser que ela não seja ou não esteja realmente te injustiçando. Ou de repente você está criando uma ilusão, uma história muito grande ao redor, né, daquele tema, e pode ser que tenham saídas mais fáceis. De repente você está achando que é uma situação que é muito difícil, que não tem saída, que está cheio de, né, correntes te impedindo de fugir daquela situação, mas vocês veem aí, olha, a menina lá tá vendo a cordinha aqui, olha, tá praticamente solta na palma, né, no punho dela. Ela pode passar aí por entre as espadas, ou seja, a venda está bem solta do rosto dela, não tem ninguém ali tomando conta dela, ou seja, ela está ali meio que trapped, né? Ela está aí, né, presa nesse lugar, mas na verdade não está. Então, se a gente olha para a justiça, é importante você olhar, né? Porque esse arcano é um arcano para a gente evitar. É importante você olhar aí o que é que de repente você está criando de ilusão na sua vida, que pode parecer aí uma
prisão em que na verdade não é, que pode parecer um cárcere ali, uma situação que está te prendendo, que está te impedindo, que está tirando a sua liberdade, ou que está te prejudicando e na verdade não está. Então, vale a pena você estudar isso na sua vida e evitar esse tipo de situação, né? De criar algo que não existe de fato. E aí tem um arcano que saiu aí para a gente ativar, e esse arcano é o 5 de espadas. O 5 de espadas, ele é bem interessante, porque o que que ele fala? Ele fala de uma situação de briga, muitas vezes, muitas pessoas entendem, né, uma situação de conflito, de briga, mas também esse é um arcano que fala sobre aprender. Porque é quando, sabe quando a gente é colocado à prova? A gente aprende, 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 aí chega um momento em que a gente é testado. E esse 5 de espadas é mais ou menos isso. Essa é uma semana de testes. É uma semana em que é importante a gente não fugir das situações, tá? A gente não pode fugir das situações porque achando que aquilo ali pode, né, ser uma cilada ou alguma coisa assim, ficar com medo, achando que é maior do que aquilo que realmente é, e simplesmente encarar a situação e falar assim: vamos lá, vamos para a briga. Vamos ver o que a gente pode fazer, vamos ver como que a gente pode resolver essa situação. Esse arcano, ele está dizendo para a gente, né, ter essa forma de atitude essa semana, né, de pelo menos encarar o que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente passou, quais foram as lições que a gente aprendeu de tudo aquilo que a gente passou. Mas lembrando, a gente está com a justiça junto, né? Se a gente tem justiça e o 5 de espadas simboliza que é hora de lutar por aquilo que você acha que é justo também. É hora de você mostrar as suas cartas, né? De colocar as cartas na mesa e falar: olha, eu tenho isso, isso e isso aqui. Foi isso que eu aprendi, foi isso que eu fiz. É isso aqui que está claro, né? Foi isso que ficou exposto. Eu não tenho nenhum segredo relacionado a isso. E aí, pronto, vai mostrando as cartas e as coisas vão se revelando, tá? Esse arcano, ele diz: olha, simplesmente não fuja da situação, da briga. Vá à luta. Mostre o que você aprendeu, mostre o que você tem até esse momento, o que você conseguiu, né, aprender até este momento, o que você traz de bagagem dentro de você até esse momento. Pode ser desafiador? Pode ser bastante desafiador. Nunca é fácil a gente ter que provar para as pessoas ou mostrar para as pessoas o que a gente aprendeu, né, e as nossas habilidades. Então, esse é o momento de fazer isso essa semana. Não é uma semana para a gente ficar escondido, parado, com medo, né, amedrontado, não. E aqui tem o conselho do oráculo, que saiu aí, o Elder, né, que fala sobre fazer um movimento além dos padrões dos nossos ancestrais. Ou seja, esse oráculo, ele está dizendo: olha, gente, vamos mudar um pouco a história, mude o rumo das coisas, né? Se uma coisa está seguindo um padrão sempre igual e para sempre, por que não tentar fazer diferente? Por que não tentar mudar as coisas, né? Então, quebrar realmente essa roda, né, que fica girando, girando, girando e fica repetindo ali os acontecimentos. Essa semana está dizendo: é um momento muito bom para se quebrar algum padrão de comportamento ancestral que a gente vem trazendo e que de repente a gente pode, junto com a justiça aí, né, meio que pagar as contas, né, pagar as contas daquilo ali e simplesmente começar um novo ciclo. Isso é bem interessante. De repente é um momento para pelo menos colocar um fim, né, chegar ao fim, né, de algo que está ali, que chegou no seu cume, né, chegou no seu máximo. E aí a gente finalmente chega e finaliza aquilo. Então, é importante a gente aproveitar essas mensagens que estão aí dos arcanos, né, do oráculo. Temos uma semana bastante poderosa, bastante desafiadora pela frente e que, obviamente, tem a força da justiça. E se a justiça está presente, simboliza que alguns resultados vão vir e a gente vai ter que lutar e trabalhar e tentar resolver, né, encarar, né, os nossos erros ou os nossos acertos com coragem mesmo, né, e vamos embora, vamos consertar as coisas, tá certo? E essa é a mensagem do Conselho dos Arcanos para essa semana, que vai do dia 17 ao dia 23
de novembro de 2021. Eu desejo para todos uma ótima semana, lembrando que essa semana nós temos um eclipse, uma lua cheia acontecendo, com um eclipse acontecendo no signo de Touro, ou seja, está bastante desafiador mesmo. Então, eu desejo para todos uma ótima semana de muita consciência, de muita paz, muita tranquilidade e também de muito trabalho, né? Não vamos botar, né, debaixo do tapete aquilo que a gente precisa trabalhar. Não vamos ficar com medo e nem se vitimando diante das situações, tá bom? Gente, se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos mais místicos e esotéricos, e também de se inscrever aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? Basta você clicar nesse rostinho que você se inscreve e começa a fazer parte aqui desses encontros que a gente tem todas as semanas com os arcanos. Um beijo grande para todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau.